Essa semana todo carro está testando a versão de entrada do Haval H6, um SUV grande que concorre com SUVs médios do mercado, principalmente híbridos. E nesse caso a gente cita ainda e de forma mais especial o Toyota Corolla Cross. Sound the alarm, I'm coming up, we'll have a ball. I'm sweet like a buttercup, you're a Barbie doll. Show them all what I'm made of, strut down the hall. Essa versão aqui está sendo vendida pelo preço que aparece aqui na tela. E a gente ficou uma semana com ele aqui em Anápolis, interior de Goiás, para poder falar para vocês o que ele tem de especial. A gente veio de São Paulo até aqui, uma toada bem tranquila e tal, e é difícil demais escapar daquela ideia de economia quando a gente fala em carro híbrido, né? Mas a gente já começa falando a respeito disso. Vamos direto ao assunto, o consumo. Como todo carro híbrido, o consumo na cidade é melhor do que na estrada, porque esse carro aqui, que não é um híbrido plug-in, ele é um híbrido pleno, durante o tempo que a gente roda na cidade, o motor trabalha mais como gerador do que como propulsor, né? Então você tem o motor elétrico funcionando mais. E quando o motor a combustão entra em funcionamento, ele gira um pouco mais alto, que é para poder carregar a bateria pequena que fica ali atrás. Essa energia vai embora muito rápido, a propósito. Por exemplo, agora ele está funcionando. É claro que não é assim uma rotação tão alta que incomode, entendeu? Isso inclusive é um ponto positivo do carro, né? Eu vou falar sobre isso depois, no final, quando eu for falar sobre as 5 coisas que eu mais gostei e as 5 coisas que eu menos gostei. Mas na cidade, obviamente, ele é um carro bem mais econômico do que na estrada. Vindo de São Paulo até Anápolis, a gente não conseguiu ultrapassar a média de 14 km por litro. Pouquíssimo tempo a gente fez 14,1, 14,2, mas depois ele caiu de novo, né, para 13,8, 13,9, por aí, entendeu? Não passou disso na estrada. É razoável para um carro desse tamanho. Esse cara aqui é um carro de quase 4,70 m de comprimento, 1.700 kg, entendeu? Então ele é um SUV grande, pesado, né? Mas sim, a gente espera um pouco mais, a gente espera um pouco melhor, entendeu? Mas não é ruim não. Claro que a gente tem que levar em consideração que esse cara aqui é movido somente a gasolina. Então, obviamente, o custo de abastecimento vai ser maior do que se você tivesse um carro flex e pudesse optar pelo etanol de vez em quando. Na cidade, e aqui em Anápolis, como tem muita subida e descida, né, a gente às vezes chegou a fazer 22 km por litro. Nesse momento a gente está fazendo, deixa eu olhar aqui no computador de bordo, 12,7 km por litro só, né? Isso provavelmente vai aumentar, né? Mas assim, para você ter uma ideia do quanto varia, dependendo do lugar onde você roda, dependendo das suas condições de tráfego. Na média, então, a gente pode colocar aqui algo em torno dos 17, 18 km por litro na cidade. Também não é uma coisa excepcional, né? O Corolla Cross ele é mais eficiente nesse aspecto. É claro que o Corolla Cross tem muito menos potência. Ali a gente tem 122 cavalos, aqui a gente tem 243 cavalos, né? Então, é claro, essa potência toda precisa, né, de consumir para poder render. Na cidade isso é irrelevante, porque, enfim, a gente roda com motor elétrico e ele deslancha com toda a facilidade do mundo. Quando o motor a propulsão entra, o motor a combustão entra, também, enfim, ele é mais do que satisfatório na cidade. Na estrada, o desempenho é muito bom. São 54 kg de torque, né? E mesmo que haja uma versão ainda mais potente do que essa, plug-in, sinceramente, não é preciso, sabe? Ninguém precisa dessa potência toda no dia a dia, né? Mas, enfim, se você quiser, você vai pagar mais, né? E vai ter ainda mais potência à sua disposição, né? Aí você vai ter, literalmente, desempenho esportivo, mas não necessariamente dirigibilidade esportiva, né? Falando sobre dirigibilidade, vamos lá. A direção ela é boa, ela tem modos de condução, mas eu também vou falar a respeito disso lá nas 5 coisas que eu mais gostei e 5 coisas que eu menos gostei, porque para você acessar esses modos de condução, você tem que o tempo todo tirar a atenção do trânsito para poder acessar a central multimídia, né? Mas tem
Em manobras, isso não se percebe. Essas diferenças de modo de condução não se percebem, né? E só que rodando normalmente, você tem boas respostas. Você tem um carro que foi muito bem tropicalizado, muito bem adaptado para a realidade do brasileiro. A suspensão, ela lembra, sinceramente, assim, vamos comparar com os primeiros chineses que eu testei, né? SUVs das primeiras marcas chinesas que vieram ao Brasil, que costumavam ser bem molengas, manteigudas, assim, aquela coisa que inclinava demais, entendeu? Que demorava a apoiar, e quando apoiava a gente via às vezes o pneu dobrar, então, ou às vezes o pneu já começava a gritar muito cedo. Não é o caso. Esse carro aqui lembra muito mais um Volkswagen, por incrível que pareça, do que qualquer outro carro, inclusive os concorrentes, né? Ele tem a suspensão muito bem acertada, sabe? Os freios também são muito bons, e aqui a gente tem duas coisas para poder elogiar, porque o casamento entre o sistema regenerativo e os freios a disco nas 4 rodas com ABS e toda a sopa de letrinhas que vocês já conhecem, poxa, é muito legal. O carro estanca com vontade, tanto em frenagens bruscas quanto na cidade, quando você precisa ficar naquela operação de anda e para o tempo todo. Você não tem um sistema que é borrachudo, né, e nem incômodo quando você está usando o modo elétrico. Então, de forma geral, a dirigibilidade desse SUV aqui, do Ravo H6, é muito boa. O carro foi muito bem ajustado. Falando novamente sobre o desempenho e pontuando isso, a marca divulga uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 7,9 segundos. De novo, eu pergunto, você precisa de mais do que isso? Sinceramente, não. A despeito desse tamanho todo, você tem um desempenho muito bom em qualquer situação que você queira. Falando sobre o conforto a bordo, isso aqui também é outro ponto positivo. Conforto não é uma coisa que você meça só no que diz respeito ao espaço útil, a forma como o carro se comporta. Você, hoje em dia, principalmente, e especialmente se tratando de carros desse preço aqui, a gente olha muito para aquela sensação de conforto que o carro te entrega. Você tem alguns carros nessa mesma faixa de preço e com a mesma proposta, especialmente chineses também, que deixam uma impressão geral de luxo maior do que esse aqui. Esse aqui não é um carro que você olha para dentro dele e pensa assim, poxa, que luxo, tal. A sensação dele é mais tecnológica, entendeu? Mas você não tem nada mal encaixado aqui, né? Você tem materiais. Você percebe, por exemplo, os bancos têm couro sintético, né? Ou material ecológico que imita couro, como queiram os politicamente corretos, entendeu? Você não tem couro de verdade em nenhum lugar, mas em qualquer lugar onde você encosta, você tem material macio. Por exemplo, aqui em cima do painel, ó, é material macio. Nas portas também, do alto até quase aqui embaixo, só aqui, ó, bem nos porta-objetos aqui das portas, que você encontra plástico duro, bem como aqui embaixo, né, desse console aqui também. Só que tudo é muito gostoso de pegar, o plástico tem boa textura, você não encontra rebarba em lugar nenhum, não encontrei em lugar nenhum. O volante é bem revestido e aqui vai uma ressalva sobre a espessura do volante. Eu vou falar sobre isso nas coisas que eu mais gostei e menos gostei, né? Mas o volante é fino, enfim, né? Só que você tem uma sensação tecnológica com essas duas centrais aqui, essas duas telas, perdão, né? Que te mostram todas as informações que você precisa ter. Inclusive você tem um head-up display ali, né, que te mostra o básico da condução. Então, na condução normal, você não precisa ficar olhando para essa tela aqui o tempo todo, abaixando a cabeça. Só olha para o trânsito que você tem informação básica sobre velocidade, sobre a velocidade permitida na via, né, e outras coisinhas ali. Pouquinha coisa, mas é o suficiente para o que você precisa. E nessa central multimídia aqui do meio, você tem tudo mais que você precisa para poder operar o carro, desde o sistema de ar-condicionado até os diferentes modos de condução, mídia, som, enfim, tudo que você precisa, né? Isso é bom por um lado, é ruim por outro, né? Mas enfim, é aqui que tem. Você tem pouquinhos botões físicos aqui embaixo, então você tem uma aparência muito clean, sabe, no carro. Isso pode trazer algum desconforto na hora de você estar dirigindo, porque você precisa realmente tirar a atenção do trânsito para poder operar. Algumas pessoas gostam, né? Agora, falando sobre o conforto geral, e a gente precisa falar sobre conforto também pensando em usabilidade, porque isso aqui é um carro destinado a famílias ou a pessoas que querem espaço. Espaço é o que não falta. Eu, com meu 1,91 m de altura, né,
tô com o banco todo recuado, todo abaixado, e eu sentei ali atrás. Ainda sobra cerca de 3 dedos de espaço entre o meu joelho e o encosto do banco dianteiro, né? Pessoas de estatura mais normal, né, dentro da média brasileira, vão encontrar muito espaço. E esse carro leva 5 ocupantes tranquilamente, porque além do carro ser bastante largo, né, você tem ali um piso que é praticamente plano, né, tem um ressalto bem pequenininho no meio, que não atrapalha em nada, entendeu? O conforto do cara que está ali atrás, né? Fora isso, você tem um console central que é bem largo, e porta-objeto não falta aqui. Você tem um aqui, você pode usar até esse puxador de porta como porta-objeto. Você tem um porta-objeto aqui nas duas portas com porta-garrafas, que é de bom tamanho. Você tem um carregador por indução que está aqui. Você tem mais uma bandeja aqui embaixo que tem 2 entradas USB normais, né, para você poder carregar seu celular, mais 2 porta-copos, mais isso aqui, né, que é um porta-objetos bem grande. Você tem saídas de ar-condicionado ali no banco traseiro, com mais 2 entradas USB, né? Enfim, porta-objeto realmente não falta nesse carro. O porta-malas parece menor do que é, na verdade, porque ele é um pouco raso, sabe? Mas por quê? Porque a bateria está posicionada ali atrás, tanto a bateria quanto o kit de reparo, né? Tá bem ali atrás. E isso dá a impressão de que o porta-malas ele é um pouco menor do que na verdade ele é. Só que ele é bem fundo, ele é bem largo, e a marca divulga 560 litros de capacidade total, o que está mais do que excelente também, né? Ali no banco traseiro você tem fixação para cadeirinhas de criança, Isofix, top tether, né? O sistema de ar-condicionado é automático, digital, não é dual zone, o que é estranho, né? Mas é automático, digital. E fora isso, você tem esse teto solar panorâmico imenso, que aumenta essa sensação de luminosidade, de amplitude, né? E aí, falando em conforto ainda, a gente volta para a questão da suspensão, porque esse carro aqui, apesar de se parecer muito volkswageniano, né, ele não é desconfortável, ele não é duro. Você fica pensando assim, poxa, esse pneu de perfil baixo com roda de aro 19 vai fazer o carro se tornar super desconfortável. Pelo contrário, mais uma vez, aqui na cidade, enfrentando as imperfeições da cidade que a gente sempre encontra, e na estrada, né, claro que de São Paulo para cá a gente sempre vem em rodovias duplicadas e pedagiadas, né, com bom estado de conservação, mas mesmo assim o carro tem uma suspensão muito boa, faz curvas legal, não maltrata nem o passageiro, nem o motorista, nem os passageiros. Inclusive a gente tem aqui ajustes elétricos para o motorista e para o passageiro. O motorista ainda conta com ajuste lombar elétrico, né, o que é mais um mimozinho. Então a gente tem aqui um carro que é extremamente confortável em qualquer situação, que atende muito bem o público ao qual ele se destina. A gente precisa obviamente falar sobre segurança, né? E é outra coisa que esse carro aqui não deixa a desejar de jeito nenhum. Tudo quanto é assistente de condução que você pode pensar tem nesse cara aqui. Ele tem alerta de mudança involuntária de faixa, ele tem frenagem autônoma de emergência, ele tem sensores de tráfego lateral, ele estaciona sozinho, ele tem alerta, na verdade, para tudo quanto é coisa. Tem alerta para tudo quanto é coisa, mas às vezes enche o saco. Porque qualquer coisinha de errada que você esteja fazendo, ele apita. Eu gostaria que fosse possível desligar alguns desses alertas, né? Mas não é possível desligar nenhum, então você tem que literalmente se acostumar com essa gritaria dentro do carro, a não ser que você seja uma pessoa que dirige assim perfeitamente. Mas enfim, depois que você se acostuma, meio que isso se torna irrelevante, sabe? Ó, lembra que eu falei que o consumo ia melhorar? A gente já foi agora para 13,4 km por litro dentro da cidade. Mas eu tô rodando aqui no centro de Anápolis, entendeu? Bem devagarzinho, estou usando o motor a combustão, está entrando em funcionamento várias vezes. Então, agora se fosse em outras condições, se eu estivesse rodando mais sem ser tanto em anda e para, o consumo talvez melhoraria. Ele é um carro que tem ótima visibilidade. A gente faz uma ressalva ali para a vigia traseira, que é um pouquinho pequena, mas a gente tem um retrovisor bom, de bom tamanho, que é eletrocrômico, e os retrovisores externos aqui são enormes, sabe? Então você consegue ter uma boa visibilidade em qualquer direção, né, com pouquíssimos pontos cegos, mas que acabam sendo compensados pelos inúmeros sensores que esse carro tem.
e que inclusive aparecem aqui na tela. Por exemplo, quando você vai fazer uma manobra, seja ela de frente ou de traseira, você tem uma câmera 360 graus aqui que te mostra o que está acontecendo lá fora, entendeu? Então, a bem da verdade, você não precisa nem ficar olhando no retrovisor para poder fazer as manobras, porque a câmera tem excelente definição, né? A câmera de ré, a câmera da frente, todas têm excelente definição. O custo-benefício do Haval H6 é realmente imbatível. Na mesma faixa de preço que ele, você tem só SUVs médios, enquanto ele é um SUV grande, inclusive que tem muito mais potência e mais equipamentos do que todos os seus outros concorrentes diretos. O Haval H6 tem alguns mimos que alguns carros de luxo mais caros do que ele não tem, quanto mais seus concorrentes diretos. Eu vou mostrar dois aqui para vocês verem. Ó. A tampa do porta-malas tem abertura elétrica. E tem até o sensor ali por baixo do para-choque que eu esqueci de mostrar. E aqui, do lado, até o banco do passageiro tem ajuste elétrico. Eu estou sentado aqui atrás para mostrar para vocês o quanto esse carro é realmente espaçoso. Os bancos da frente estão totalmente recuados, os encostos estão na mesma posição. E eu com meu 1,91 m estou confortavelmente sentado aqui no meio, com ainda, vou medir aqui certinho para vocês, ó. 4 dedos de distância entre o meu joelho e os bancos da frente. Já falei para vocês que eu amo teto solar panorâmico, né? Olha o tamanho desse. Não tem muito o que dizer. Eu amo teto solar panorâmico. Não dá para deixar de ressaltar o desempenho do Haval H6. Mesmo que ele tenha só um motor elétrico, motor 1.5 turbo, né? Combinado ao motor elétrico, gera 243 cavalos, meu amigo, de potência e 54 kg de torque. São 1.700 kg. Isso é mais do que suficiente para levar esse carro às acelerações, retomadas de velocidade, mais do que suficientes e mais do que seguras em qualquer situação. Querido futuro comprador, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito interessante. Tá vendo isso aqui? É uma vareta que sustenta esse capô, e esse capô é pesado. A gente tem que pensar no seguinte, muitos dos compradores desse tipo de carro aqui são mulheres. Aqui tinha que ter amortecedor. Vamos procurar o step? Deve ser só levantar isso aqui, né? Opa, não tem step. O que tem aqui é um kit de reparo. Tá, tem gente que defende isso aqui, dizendo que aí você não precisa ocupar o espaço do porta-malas, etc e tal. Mas nas condições das vias do Brasil, às vezes o que você vai ter não é só um furo, às vezes é um rasgo, às vezes o pneu explode. E um kit de reparo nessas horas não vai fazer milagre. Aqui eu quero falar sobre duas coisas ao mesmo tempo. Tá vendo esse volante? Ele não é muito grande não, mas ó, nota, ele não tem nenhum ressalto aqui, né? A pega dele não é de tudo ruim, só que, levando em consideração o tamanho do volante, o tamanho do carro, o volante é muito fino, né? Ele poderia ter uma pega melhor, ele poderia ter o aro mais grosso, ele poderia principalmente ter um ressaltinho aqui nos cantos para poder facilitar as manobras. E na sequência, deixa eu falar sobre uma coisa ali, ó. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo o consumo ali, ó? Agora tá em 13,6 km por litro. Pera aí, isso aqui é um carro híbrido. Esse consumo na cidade deveria estar melhor. Vamos falar agora sobre essa menina aqui, a central multimídia. Você quer operar o ar-condicionado? Você pode até ligar aqui embaixo. Mas para você operar a temperatura, você tem que vir aqui, ó. Aí você seleciona aqui, né? Ou você seleciona lá em cima automático. Beleza, você quer controlar as configurações do carro, né? Tipo, você tem que clicar aqui, ó. Vai, configurações, ou essa aqui. Assistente de direção, assistente de torque dinâmico e tal, né? Não tem nenhum botão físico. Aqui no volante tem? Não. Você quer configurar várias outras coisas, você vai ter que tirar a atenção do trânsito ou você vai ter que parar o carro para você vir aqui na bonitinha da central multimídia para você conseguir configurar o que você quer. E isso não é tão legal. É legal ter uma aparência clean na cabine, mas não tão clean que isso te obrigue a sair, né, tirar sua atenção do trânsito para poder ter que operar uma central multimídia. Vamos falar sobre a concorrência? Eu quero citar em especial 3 modelos aqui. Todos são SUVs médios. Corolla Cross, Jeep Compass e Volkswagen Taos. O Corolla Cross tem uma versão híbrida com preço parecido com essa aqui, mas como a gente já falou, ela é bem menos potente, é um SUV médio, né, enquanto esse aqui é um SUV grande. O
Jeep Compass tem uma versão híbrida também, mas ela é muito mais cara. E o Volkswagen Taos não tem versão híbrida nenhuma, né? Todas as versões deles são vendidas com o mesmo motor 1.4 turbo de 150 cavalos, né? Esses carros são os que competem diretamente em preço com esse aqui, mas a gente tem aqui, ressalto novamente, um carro que é um SUV grande, né? De proporções muito parecidas com modelos de marcas de luxo, né? Porque a gente não tem nenhum SUV grande de marcas que comumente são vendidas, né? Ou carros que são fabricados aqui no Brasil, né? Só que esse aqui concorre com, enfim, carros que têm essa faixa mediana de preço, sendo um carro de porte e de desempenho maior do que todos eles, né? Então aí a gente é obrigado novamente a voltar na questão do custo-benefício, porque você hoje, na minha humilde opinião, não encontra nenhum SUV com melhor custo-benefício do que esse aqui. É claro que a gente tem que pensar nessa questão do brasileiro sempre observar carro como bem de capital, não bem de consumo, né? E ele vai querer pensar na questão da desvalorização, da revenda e tudo mais, né? E carros chineses, de forma geral, desvalorizam muito mais do que outros carros que são fabricados aqui no Brasil ou que são de marcas que têm fábrica aqui no Brasil. Enquanto a GWM não começar a produzir carros lá em Iracemápolis, porque ela comprou aquela antiga fábrica da Honda que estava lá, enquanto ela não começar a produzir carros lá, esse carro aqui ainda vai ser visto como um carro chinês importado com grande desvalorização. Então, mesmo que ele tenha ótimo custo-benefício na compra do carro zero, talvez ele não seja um bom negócio para quem está pensando em se desfazer dele rapidamente. Porque ele vai perder muito valor logo no primeiro ano, depois ele estabiliza, e aí talvez ele se equipare a alguns outros modelos de mesmas dimensões e de mesmo desempenho que já estão aí à disposição no mercado, né?